Olá, amigas e amigos. Vamos à nossa live desta terça-feira, 29 de outubro, com destaque para o que esperar dos novos eleitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Também vamos colocar aqui a nossa opinião sobre o regime de governo municipalista, que é, sem dúvida, a grande solução contra a exploração abusiva da arrecadação de impostos pela União, governo federal e também em alguns estados, né? Tem estados que cobram mais ou menos impostos para com seus cidadãos, cidadãos. Se gostarem, deem o like, de gostei, também compartilhem. Se não são inscritos, inscrevam-se, acesse o sininho para novas notificações de lives seguintes. Agora também gostaríamos de saber a sua opinião sobre os assuntos abordados em nossas lives. Vocês podem comentar, portanto, comentem. Vamos à prosa de número 1. 1º de janeiro se aproximando e teremos novos eleitos assumindo os seus mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Começa uma nova etapa de comportamento em cada sociedade e seus munícipes, onde ocuparão os cargos eletivos, prefeitos reeleitos, novos prefeitos, vereadores eleitos, reeleitos, né? Vereadores de primeiro mandato, no caso, os eleitos. Ao contrário do que se imagina, cargos rotativos mandatários não são simples ocupações, não são simples funções, não é? Então, cada mandato, o eleito ocupa o cargo por um quadriênio, ou seja, de 4 em 4 anos, no caso de prefeito, vice-prefeito, vereador, governador, deputado. Regra de exceção apenas para o mandato de senador, que é um mandato de 8 anos, e muitas vantagens mágicas, coisas que só acontecem nesse país tupiniquim. Por exemplo, né? O cara que é candidato a senador, aliás, ele pode botar a mulher, o filho, o gato, o cachorro como suplente. Isso é um absurdo. Depois a gente explica de maneira mais aprofundada a respeito. Vamos à prosa de número 2. Na segunda prosa de hoje, tratamos do que esperar dos novos governantes de prefeituras municipais. Eu acho que deveria ser regra que toda gestão em prefeituras deveria ter modelo único de governo, de administração. Todos os municípios deveriam ser administrados, geridos, governados via regime de Estado. Ou seja, cada prefeitura deveria corresponder ao modelo de gestão de Estado. E muitos gestores que já trabalharam com esse tipo de modelo de gestão da administração municipal, eu posso citar 3 ex-prefeitos que governaram seus municípios, como se esses fossem um estado e não apenas uma cidade ou um município, como assim tem sido. Cito, por exemplo, ou como exemplo bem-sucedido deste tipo de gestão municipal, no mesmo modelo de governo do estado, ou de estado, a cidade de Guanambi, o município de Guanambi, após Nilo Coelho, que já foi governador da Bahia, ele decidiu adotar no município em que foi eleito também prefeito, a gestão de governo estadual no município, onde realizou obras transformadoras que mudaram totalmente a realidade administrativa e política daquela localidade de Guanambi. Bem antes, na região sul da Bahia, em Itabuna, nos anos 80, o ex-prefeito Baldo Dantas já havia modelado
para este município, o município de lá do sul da Bahia, Itabuna, uma gestão modelo, tipo Estado, ou tipo modelo, assim, um modelo e tipo de Estado, melhor dizendo. Foi, sem dúvida, a melhor fase de crescimento e desenvolvimento que Itabuna viveu nesses bons tempos de Ubaldo Dantas prefeito. Na cidade vizinha, em Ilhéus, a 28 quilômetros, o ex-prefeito Jabes Ribeiro também adotou uma postura de regime de governo de Estado, ou seja, a gestão era uma cópia bem feita e bem sucedida de prefeito governando o município, claro, no mesmo estilo, mas com limitações íntimas, limítrofes e limites territoriais. Isto significava que o próprio município era gerado e administrado com visão futurista. Aí você pergunta, ou vocês perguntam, como assim? Bom, as secretarias mais importantes, repartições e departamentos funcionavam como órgãos de governo de Estado, onde cada titular, cada secretaria tinha autonomia, mas com cobrança de resultados, também com função técnica para focar nos objetivos exclusivos e exigidos das pastas, das secretarias. Ou seja, mesmo sendo titular do cargo uma indicação meramente política, mas teria que ser um técnico ou ter como cargo indireto, como auxiliar, um coordenador, um diretor, enfim, um auxiliar de planejamento e elaborações de projetos exigidos para as secretarias específicas. Então, é uma boa solução. E isso foi um sucesso em Guanambi, com Nilo Coelho, depois com Charles Fernandes, que seguiu o exemplo do próprio Nilo Coelho, Ubaldo Dantas em Itabuna, Jabes Ribeiro em Ilhéus, cidades do sul da Bahia. Então fica aqui a sugestão, principalmente para municípios acima de 30 mil habitantes. Vamos governar a prefeitura com o modelo de Estado, sempre pensando para o futuro, pegando aquelas secretarias importantes e transformando-as em cooptadoras de recursos, de planejamento, de projetos, de obras edificantes. Então é preciso estar atento a isso. Prosa de número 3, a imigração em todo o mundo pode estar servindo para abrir as portas do inferno, também para o caos e o terror. Mas não a imigração normal do Ocidente, como eu falo, mas de um país para o outro, né? E sim, no caso, e sim a dos imigrantes do Oriente. Em destaque, os que vêm imigrantes de países onde o islamismo é o regime abraçado com terroristas e muçulmanos radicais. A Inglaterra e a França já estão sofrendo com a imigração sem controle, que esses países, a França e a Inglaterra, abriram suas fronteiras indiscriminadamente. No Reino Unido, por exemplo, Keir Starmer, o primeiro-ministro atual da Inglaterra, deixou que este país fosse invadido por ilegais muçulmanos e hoje eles, os muçulmanos, já exigem do governo britânico o fim de feriados cristãos, como Natal, a implantação da lei
Sharia, que véu para mulheres, fim de passeios com cachorros na rua. Nos últimos meses, a polícia britânica passou a considerar crime dizer God bless you. God bless you, vá com Deus. Né? Frase comum ao se despedir, né, de uma pessoa para outra. Vai com Deus, fala, a gente fala, né? Vai com Deus. Lá, God bless you. Eles querem proibir isso. Querem considerar crime. É brincadeira. Então, isso tudo, continuando a acontecer, vai transformar a Inglaterra e já transformou praticamente a França, o país da França, em uma latrina muçulmana atrasada e medieval, da idade da pedra lascada, como era antigamente a barbárie. É lamentável. Se gostarem, façam o duplo C. Compartilhem e comentem. Se ainda não são inscritos, inscrevam-se. Acesse o sininho para novas lives. Um abraço a todos.